Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fernanda Sarmento, eu sou especialista em educação do Instituto Oi Futuro, que é o Instituto de Criatividade e Inovação da Oi. Hoje a gente está aqui numa palestra de conectividade nas escolas, o uso do audiovisual na capacitação de jovens e educadores, e acredito também de crianças, né? Eu vou chamar aqui para dar um oi, né, o Rubens Saldanha, da Fundação Telefônica. Se você quiser sentar ali, porque pode ser. A Milene Figueiredo, do CINEI, né, o Núcleo de Educação da Infância da UFRN. E, para começar aqui a fala, a Tami Vaz, coordenadora do Instituto Queiro, né? A gente vai ficar sentada aqui para poder ver a apresentação, tá ok? Ah, tá. Então, assim, por questões de tecnologia, a gente vai mudar um pouquinho aqui o itinerário. Então vamos. Então a gente começa com o Rubem. Bom, tá, okay. Prazer, Fernanda, Prazer. muito grande estarmos aqui juntos. Ok. Eu juro que eu estava preparado para falar sentado. Vocês têm algum problema se eu falar sentado? Não? Como é que está o... Tranquilo? Porque como eu não vou usar muito a tecnologia, né, eu vou usar só um pouco, eu preferi fazer as anotações no velho caderninho. Né? Tecnologias são diversos tipos, não só o computador e tudo mais. Então, assim, para não fazer vocês dormirem no PowerPoint, eu resolvi então falar um pouco. Eu vou começar apresentando um pouco a Fundação Telefônica Vivo, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente acredita. E como esse é o painel sobre inovação educativa, a minha fala aqui vai estar sempre pautada na inovação educativa. E aí eu vou deixar a parte da conectividade, do audiovisual, na educação de jovens e professores e adultos para a parte do debate. Podemos fazer assim? Podemos? Então tá bom. E aí, então, caiu aqui. Eu trabalho na Fundação Telefônica Vivo. A Fundação Telefônica Vivo ela tem 19 anos aqui no Brasil. E nós estamos presentes em 17 países diferentes. A maior parte deles da América Latina, né? Então, desde México até o Chile, Argentina, passando por Brasil, Venezuela, Colômbia, Costa Rica, enfim, Colômbia eu já falei, então, vários países. E nós temos uma atuação também em 3 países da Europa, que são a Alemanha, a Espanha, que é a nossa sede, né, onde fica o Grupo Telefônica e a Fundação Telefônica, e a Inglaterra, né, o Reino Unido. Mais recentemente, nós começamos a fazer alguns projetos também na África. Então, nós hoje trabalhamos África e Sudeste Asiático, onde a gente tem uma atuação lá um pouco diferente da atuação que temos aqui nos países da América Latina, mas são também outros 17 países, o número cabalístico não tem relação um com o outro, são 17 países, ponto. A Fundação Telefônica Viva ela atua em 3 eixos principais. Um deles interno, que a Fundação Telefônica Vivo cuida do projeto de voluntariado da Telefônica. Então, no mundo todo, em todos os lugares onde tem Fundação Telefônica, nós somos responsáveis pela área de voluntariado da empresa, que é a nossa fonte de inspiração e renda. Nesse ano, né, o Dia do Voluntariado aqui no Brasil esse ano vai ser 19 de outubro, agora, então nós estamos quase aí. E a gente envolve entre 12 a 15 mil colaboradores da Telefônica no Brasil todo. No total são 36 mil colaboradores, então uma boa parte desses colaboradores, eles atuam nos projetos que a gente propõe ou através de comitês que são elegidos pelos próprios funcionários. Então eles propõem, a gente ajusta, a gente faz o trabalho burocrático ali, e aí os funcionários se inscrevem e participam. Nós temos um segundo eixo, que é o eixo de empreendedorismo.
né, principalmente empreendedorismo social, de base social, onde a gente faz um trabalho muito forte com jovens, principalmente de periferias, sobre o empreendedorismo de base social. Né? A gente, basicamente, o recado que a gente tenta dar para esses jovens não adianta... empreendedorismo não é uma coisa só para futuros donos de Facebook, Instagrams e do Vale do Silício. Você pode, na sua comunidade, na sua localidade, impactar o redor, resolvendo um problema da comunidade, criando um empreendimento para isso, ganhando um pouco de dinheiro, por que não também, mas tendo essa base social e responsável que você precisa, que você pode trazer para a sua comunidade. Semana passada, nós, junto com o Futura, nós inauguramos inclusive um documentário, que são 26 episódios, onde a gente conta diferentes histórias de empreendedores sociais pelo Brasil afora. Então, para quem tiver interesse, é um material bem legal, é feito em parceria com o canal Futura, e são todos exemplos reais. O segundo episódio, os episódios novos vão sempre às quintas, às 10h15 ou 10h30 da noite. O primeiro foi um projeto do Rio de Janeiro chamado Barcos, que é de educação financeira. O segundo conta a história de uma menina aqui de São Paulo, que foi, inclusive, a primeira empreendedora registrada, né, com empreendimento registrado, como uma pessoa com síndrome de Down. E aí passa por diversos outros episódios das diversas regiões do país. E o terceiro é a parte de educação, que é o nosso eixo mais forte, onde a gente tem mais projetos, mais programas, mais atuação, mais, a gente quer crer, impacto. E dentro dessa área de educação, a nossa bandeira é justamente a inovação educativa. Então, inovação educativa, para nós, é o mote que nos leva a trabalhar com professores, com secretarias de educação, com gestores, com jovens, às vezes, com alunos de escolas, para que a escola possa se repensar, possa se recriar e possa fazer mais sentido para os alunos, para os professores e, enfim, para a comunidade em geral. Então, no nosso entendimento, a inovação educativa ela perpassa por pessoas. A inovação educativa não quer dizer uma escola linda, com 1000 computadores de última geração ou kits de robótica daqueles mais caros possíveis, mas é uma inovação feita por pessoas, né? São relações. Então, a gente acredita em um professor inovador, a gente acredita num gestor... Perfeito. Nossa, tudo isso? 5 minutos já? Eu tinha entendido que eram 25. Então, eu já vou passar os vídeos. São 20. A gente vai precisar cortar? Não, perfeito. Eu falo em 10, Tobias, sem problema. Mas... é que como eram 25, né, aí eu estava trabalhando um pouco mais, explicando um pouco mais. Então, Tobias, eu vou pedir para, assim, melhor do que a minha fala são vídeos que podem mostrar o que a gente faz. Então, eu vou começar mostrando para vocês. Talvez eu não mostre os 3, talvez eu mostre 2. Um vídeo do Gilson da Silva, que é um gestor de uma escola, onde ele dá a sua noção do que é uma gestão inovadora e o que ele fala isso de uma forma bem legal. Então, vou pedir para você mostrar o primeiro vídeo, Tobias, por favor. Eu tinha um sonho que me tocava muito. Eu sonhava em ser chamado de professor. Algo me movia para isso. A escola é muito mais que um prédio. A escola é trabalhar vidas, né? Uma das principais instituições dentro do campo é a escola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo, né? É direito e não esmola.
O que é que a escola pode fazer para aproveitar esses conhecimentos tradicionais? O que é o novo, o que é o velho, o que é que está em curso no processo? O papel do professor é refletir sobre esse processo. Nós precisamos da sala de aula, nós precisamos da imaginação, nós precisamos do sonho. E as aulas digitais, com os conteúdos trabalhados, eles te colocam nesse ponto de desafios. Você precisa repensar a sua prática pedagógica. Então esse processo de informação foi fundamental nessa nossa caminhada, né? E nós já estamos colhendo frutos disso, porque nós já estamos vivenciando. E as aulas digitais, ela vem dentro de um processo que o aluno é um sujeito desse processo. A escola do campo, ela pode ser pequena na sua estrutura, mas ela pode ser gigantesca na sua dimensão e no seu alcance social. Por tudo que eu já passei, eu não consegui encontrar uma profissão mais prazerosa na vida e de amor do que ser professor. Então, o Gilson fala que a escola é muito mais do que um prédio, não só trazer o conhecimento do livro, mas aproveitar os conhecimentos tradicionais da região onde a escola está. Então, aqui é uma atividade que ele fez, onde ele levou os próprios alunos a conhecerem como era o trabalho com a mandioca, ali que era feito pelos próprios pais dos alunos, que alguns deles não conheciam, não vivenciavam tão de perto. E ele fala sobre repensar a prática pedagógica, né? Então, é trazer o mundo para dentro da escola e mostrar para a escola que ela é um mundo não limitado às paredes, mas envolvendo a comunidade e outros lugares. Esse projeto nosso, Aula Digital, e agora eu tenho 3 minutos, correto? Ok. O projeto Aula Digital, ele é um projeto que leva conteúdos digitais para escolas, sem necessidade nenhuma de conectividade, mas que aproveita todo o trabalho dos objetos de aprendizagem, né, que tem todos os recursos, áudio, vídeo. Fico feliz porque tem legenda em todo, então, pelo menos é um pouco mais acessível do que os materiais normais que a gente tem no dia a dia, nos materiais que a gente tem no dia a dia. Então, enfim, é um trabalho que a gente desenvolve junto com eles, não só deles terem conteúdos, mas eles também produzirem esses conteúdos, né, com os tablets e tudo, e poderem perpassar isso de uma turma para outra, de um ano para o outro, de uma geração para outra. E aí eu vou terminar com o segundo vídeo falando de um outro projeto nosso chamado Escolas Conectadas. Então, eu vou pedir para você colocar o terceiro vídeo da Camila. Por favor. Eu fui uma aluna muito agitada e eu não me adequava aos padrões da escola. Então, eu decidi que quando eu pudesse tomar a decisão, né, de uma profissão, eu seria uma professora. Ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um observador e ele pode mudar o mundo através da educação. As escolas conectadas foi um grande ganho para mim como educadora, porque os temas abrangem a educação do século XXI, são temas atuais, essa é a diferença. Em alguns momentos do meu dia como educadora e em alguns momentos do meu dia como aluna. A escola conectada, ela te oportuniza ser um multiplicador, ser um mediador, te dá um empoderamento de intervir em meio. Então você acaba conhecendo, conversando, trocando experiências. Acho que o mais importante, você percebe que tem pessoas que têm essa responsabilidade social em relação à educação. Então você não está sozinho, você tem uma rede a seu favor. Escola se faz com pessoas que sentem, que erram, que tentam, que
buscam essa escola. Estar aberto a essas experiências é a inovação. Então, inovação é estar aberto a experiências, né? Então, quando a gente trabalha esse conceito de inovação educativa com professores, com alunos, com escolas, com redes de ensino públicas, a gente está falando justamente desse sentimento de inovação educativa, que é experimentar, errar, permitir consertar e trabalhar tudo isso. E aí, o Escolas Conectadas, apesar desse nome remeter a uma escola que tem internet, mas significa escolas conectadas, né? Então, assim, é o ambiente que você pode gerar entre escolas, que você consegue fazer com que as experiências boas e ruins de umas e outras possam ser compartilhadas e que se crie um coletivo, um conhecimento coletivo que é muito mais forte do que o conhecimento de cada uma individualmente. Para isso, então, só para finalizar, nessa questão de inovação educativa, a gente, em parceria com outras instituições, lançou há um mês atrás o movimento de inovação na educação, né, que vocês podem procurar lá na internet, que faz justamente essa conexão é um movimento integrador de escolas, de redes, de profissionais entusiastas da inovação educativa, para que se possa trocar cada vez mais, para que se possa conhecer cada vez mais e que, com isso, a gente possa melhorar coletivamente. Então, vou deixar por aqui, aí depois eu deixo a Fernanda depois nos provocar para as outras discussões. Obrigado, gente. Gente, boa tarde. O tempo diminuiu, acho que só vai dar tempo de eu me apresentar e agradecer. Oi, prazer, né? Obrigada. Bom, mas vamos lá. Eu vou tentar reduzir bem o que eu tinha preparado, porque digamos que é contar uma história aqui hoje, né? Que a proposta é essa, contar um pouco da história da instituição que eu atuo, que eu trabalho. Não posso dizer que estou sozinha aqui. Fiz questão que Sandro, meu companheiro de estudo, de pesquisa, de tudo que está aqui, né? Então, estou aqui só fisicamente representando, mas ele está comigo todo esse trabalho. Bom, eu sou Milene, eu sou professora do Núcleo de Educação da Infância, NEICAP, UFRN, da Universidade. Nós somos o Colégio de Aplicação. E aí, eu agradeço muito assim, o convite de estar aqui. É uma honra gigantesca estar no meio desse público de pessoas que eu admiro muito. Assim, eu estou nervosa, inclusive. Então, nós vamos lá. E aí, quando eu vi o título da mesa, eu fiquei pensando, né, conectividade nas escolas, o uso do audiovisual. A primeira inquietação, eu estou sem o coisinha aqui, que me veio, foi quando a gente pensa em conectividade, quem está desconectado, né? Quem é que está fora desse mundo de comunicação altamente rápida, enfim. Aí eu trouxe imagens provocadoras, nada muito trabalhado, não, mas só para pensar que... Como é que passa aqui, gente? A gente tem crianças, jovens, né, que são imersos nesse mundo de conectividade. Nós temos pais, famílias, que a gente agora até criou um termo lá na escola, que são pais de Facebook, que são pais que eles estão na escola participando, mas eles não estão lá, eles estão só catando imagens para postar o filho, né, participando. Eu estou vendo umas cabeças, é bem isso. A gente passou por um processo agora de adaptação de crianças de 1 ano de idade, com a presença das famílias, e as mães estavam lá só para tirar fotos, para ficar postando nas redes. São os pais de Facebook, que a gente apelidou. E aí nós temos, em meio a isso, em meio a essa nova configuração, a escola lá, né, que não acompanha essas demandas, na maioria das vezes.
privilegia ainda o modelo tradicional, fragmentado, superficial e conteudista. Tá? Então, algumas provocações. Eu vou apresentar daqui a pouquinho um pouco do que o Ney vem fazendo, né, em termos de trabalho com mídia e educação. Mas eu queria primeiro dizer assim que o trabalho que a gente desenvolve ele está embasado em muitas coisas que a gente lê, que a gente vem acompanhando, muitos projetos, muitos autores que nos referenciam nesses 3 aspectos, digamos assim, que são os referenciais de mídia e educação que a gente utiliza, os referenciais que apontam sobre essas novas configurações de infâncias e sobre o trabalho com cinema na escola, que é um pouco do projeto que eu ia tentar apresentar com mais detalhes para vocês, mas vamos ver. Bom, eu não vou me estender muito aqui teoricamente, mas, basicamente, a gente parte de uma concepção de que a mídia e educação ela é essencial a se pensar numa educação crítica, criativa, né, de formação de sujeitos para essa nova sociedade. Então, nós temos diversos autores que trabalham, né, nessa perspectiva. Belloni, Sandra, temos Maria Luísa Belloni. Nós temos referências também muitas da Universidade do Minho. Então, hoje eu vi a professora Sara, foi muito prazeroso para a gente, porque eles nos embasam teoricamente, né, de muitas formas. Vou ir passando rápido, né, que o negócio está acelerado. Temos também uma pessoa que nos ajuda muito em termos teóricos, que é Mônica Fantin, que é uma professora da Universidade de Santa Catarina, que tem um trabalho muito significativo com cinema na educação. E ela traz essa proposta de a gente pensar a educação com os meios, sobre os meios e através dos meios. Tá? E aí, o principal, eu acho que assim que nos pauta é a gente pensar esse termo de alfabetização para as mídias. Porque, quando a gente pensa a mídia na escola, não é ela estar presente, não é só o acesso, né, como Sara hoje bem falava. É você dar condições dessa criança ler, interpretar e produzir. Né? E isso exige conhecimentos que aí eu vejo que a escola não consegue acompanhar, porque são conhecimentos específicos que não passam pela formação inicial, que não existem na formação continuada, e o professor fica lá e isso não se dá. Né? Então, eu acho que o grande abismo está nesse sentido. Bom, quais são os obstáculos que a gente observa, né? Principalmente na inserção do trabalho com mídia e educação nas escolas? Primeiro, porque não se há um interesse nessa preocupação da formação crítica das novas gerações. Existem falta de políticas públicas e pesquisas na área. Eu fico tão feliz quando eu vejo esses eventos, assim, que é sinal que as coisas começam a acontecer, né, no Brasil. Existem muitas confusões conceituais, né? A gente vai ver, por exemplo, que cinema na escola ele é usado como um passatempo, né? É passar o tempo. Faltou um professor, vamos botar um filme para a criança ver, para passar o tempo. Então, o cinema ele está restrito a isso, basicamente. Essa postura ainda muito pessimista, né, do uso das mídias na escola. Então, ela atrapalha, o professor não sabe usar, então é proibido, né? E também essa perspectiva mais instrumental. Você ensina a usar o computador, mas a questão crítica e a produção das crianças de mídia ainda é muito, muito inexpressiva, certo? Bom, e aí eu não vou entrar, que acredito que ontem tenha se falado muito, né, sobre a concepção de criança que a gente propõe, que é essa criança histórica, social, cultural, que produz cultura, que consome cultura. Né? É uma criança que não é idealizada, é uma criança real, né? E aí eu trago uma citação de Maria Ângela Momo, que diz assim, que ser criança que procura incansavelmente inscrever-se na cultura globalmente reconhecida e fazer parte de uma comunidade de consumidores de artefatos em voga na mídia do momento. São crianças que provocam desestabilização das pedagogias, causam inquietações, porque não é mais possível classificá-las. Tá? Então, é dessas infâncias que a gente está falando. Certo? Aí, só 2 imagens que eu trago, assim, que retratam um pouco dessas infâncias, né? Essa infância que consome
consome produtos midiáticos, e uma criança que precisa muito se sentir parte disso, né? Ela precisa, para ela é muito importante ela fazer parte desse mercado que existe. Então, ali é uma foto de uma criança portando uma carteira de identidade escrita Eu Sou Rebelde, que era aquela novela que existia uns anos atrás. Né? Então, ela precisava, essa carteirinha era Xing Ling, que a gente chama, né? É de R$ 1,99, mas aquilo para ela, essa carteira dá uma posse, um pertencimento para ela inexplicável, assim, no contexto. Foi num trabalho que eu fiz na minha dissertação, dessa imagem. Bom, e aí os nossos referenciais de cinema retornam, né, com Fantin, Mônica Fantin, o cinema, o audiovisual como uma possibilidade de fruição, conhecimento, de experiência estética e produção. Ele nos possibilita, né, todas essas dimensões. A dimensão estética, cognitiva, social, psicológica, e aí o trabalho com o cinema numa perspectiva instrumental, sim, também, né, de educar com e para o cinema, mas também como um objeto de estudo, educar sobre cinema. A gente inverte um pouco, assim, não é utilizar o cinema como uma ferramenta para eu trabalhar com conteúdos de matemática, de português, mas é você estudar o próprio cinema, né? Essa linguagem. Quais são os conteúdos de cinema, de audiovisual que estão neles, e isso está presente na escola. Então, nessa perspectiva que a gente acredita que a criança, tendo esses conhecimentos, construindo esses saberes, é que ela vai conseguir ler o audiovisual, identificar os elementos, avaliá-los e produzi-los. Então, são todas essas conceitos juntos que trabalham, e aí a gente vai apresentar um pouquinho agora. Ai, tão rápido. Eu vou passar o que é o NEI. Né? O NEI, eu já disse, é uma escola de aplicação. Ela funciona... O ano que vem ela completa 40 anos. Nós trabalhamos com crianças do berçário 2, desde 1 ano de idade até o 5º ano do fundamental. E aí nós temos como obrigação, por sermos uma escola de aplicação, o compromisso com uma inovação de ensino. Né? O nosso compromisso, enquanto instituição de aplicação, é produzirmos práticas inovadoras. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco um pouco das nossas práticas. Eu acredito que seja um dos motivos da gente estar aqui agora, para poder ajudar a pensarmos juntos que práticas a gente pode estar desenvolvendo em torno de mídia e educação. Além disso, a gente também desenvolve projetos, por estarmos na universidade, de ensino, pesquisa e extensão. Tá? Bom, o NEI ele conta no componente curricular dele com mídia e educação. Né? A gente tem essa liberdade, digamos assim, a gente passou por um processo extenso e longo de produção da nossa proposta pedagógica, e sempre, em todos os momentos, foi pensado o componente curricular mídia e educação para ela. Então, nós temos garantido no NEI esse componente e o trabalho com mídia e educação em todas as turmas. Tá? Aí conta um pouquinho da história, como é que foi construído, aí eu trago algumas ações que o NEI vem desenvolvendo, porque também não basta só estar no currículo e não saber o que fazer, né? A gente trabalha, então, no âmbito de formação de professores, não só da nossa escola, mas também para as escolas públicas. Então, são vários trabalhos, vários projetos de formação continuada de professores para o uso das mídias. Nós tivemos alguns projetos de... esse aqui foi o Festival de Curtas, né, que Sandro coordenou. Ele foi pensado com crianças do NEI, entre turmas de educação infantil e fundamental, das crianças produzirem audiovisual. E aí teve várias etapas, foram feitas oficinas com as crianças, enfim. Nós temos um projeto de programação com as crianças, com a parceria do Instituto Metrópole Digital, que existe na UFRN. Né, que as crianças elas têm, no nosso laboratório, elas acessam essa plataforma que é a Hora do Código. Elas têm também, as turmas maiores, o contato com o Scratch, que é a produção, já começar o início de produção de audiovisual mais complexos através de programação. Nós tivemos esse curso de formação continuada que Sandro coordenou junto com Sandra,
que é Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da Infância, onde ocorreram durante um ano inteiro encontros temáticos envolvendo as diferentes linguagens de audiovisual e de mídia. E foi um trabalho muito bacana, teve uma produção em cima dele, está para ser lançado, né, Sandro, um livro dessa experiência. Além disso, que eu acho que assim é fantástico, nós temos o NEI, ele tem uma metodologia diferenciada. A gente trabalha com temas de pesquisa. Esses temas eles são escolhidos pelas crianças, desde crianças de turma 1, de 2 anos de idade, 3 anos de idade, até crianças do 5º ano. São temas que eles escolhem, que demandam curiosidade, que demandam busca de conhecimento e pesquisa. E já tivemos... eu nem falei do Cineclube ainda. Bom, e aí são temas que as crianças colocam para os professores a necessidade de estudar sobre audiovisual. Então, a gente já teve 2 temas de pesquisa de 2 turmas que o tema foi cinema. E aí eles estudaram tudo... Outras turmas tudo sobre cinema, né? Bom, e aí eu tenho 1 minuto para falar do projeto, que era o que eu ia apresentar, que era o foco, que é o Cineclube. Eu vou preferir não falar e vou passar o vídeo. Ah, tá bom. Pronto, eu vou poder apresentar o vídeo. Gente, eu estava suando aqui. Esse projeto é um projeto de extensão que eu e Sandro coordenamos. Ele iniciou ano passado. A nossa proposta inicial era de criar um cineclube na escola, tendo como protagonistas as crianças em todos os momentos desse projeto. Então, desde a escolha da logomarca do projeto, do nome do cineclube, a escolha dos filmes, a condução dos debates que acontecem, são feitos pelas crianças. Tá? Então, é um projeto que iniciou ano passado, foi um projeto que se superou pelas crianças, né, por elas conduzirem, então rendeu assim frutos inimagináveis. Ele vem tendo alguns desdobramentos que eu vou tentar mostrar para vocês. E a ideia também dele é chamar crianças de escolas públicas para participarem das sessões do Cineclube e as crianças do NEI mediarem essas sessões. Então, como é que acontece? Aí eu vou pedir, Tobias, para você botar o outro slide, já que eu tenho 5 minutos agora. Esse aí. Esse aqui eu vou mostrar mais ou menos as imagens, eu não vou falar muito. Aqui a gente tem a logomarca, que foi pensada pelas crianças do NEI. O nome, né, Cineclube. Ó, eu vou passando, porque eu não vou conseguir explicar muito, não, mas aqui são as nossas bases e objetivos, né? Algumas etapas do projeto que iniciou ano passado, uma oficina introdutória com as crianças, um pouquinho sobre a história do cinema, o que é um cineclube. Aqui a construção da identidade do projeto que eles escolheram, né? Tá aqui a logomarca e o nome. E acontece assim, as crianças elas escolhem o filme que elas querem assistir, apreciar e depois debater. Elas fazem uma pré-sessão lá no NEI, elas assistem o filme escolhido. Primeiro, elas levantam questões que mexeram nelas do filme, e aí elas se preparam para depois receber as crianças das escolas públicas no dia da sessão oficial, que a gente chama assim. Então, aqui foi a primeira sessão do Cineclube o ano passado, foi o filme A História de Gabi Douglas. Aqui são eles... São eles assistindo o filme. Aqui a gente debatendo e levantando questões sobre esse filme. E aqui foi uma sessão realizada já com a escola convidada. Essas crianças de verde são das escolas convidadas. As crianças de azul são do NEI. E aqui é esse debate que é mediado pelas crianças, mas que também conta com a participação dos professores e convidados da área de cinema, de audiovisual, de educação, para ajudar, né, a levantar questões que as crianças não observaram. Bom, aqui tem algumas imagens assim que são... A gente também está tentando construir um documentário de toda a experiência do projeto, né? E, atrelado ao projeto, a gente conseguiu uma parceria que é com um professor de cinema chamado Sirhan Félix. O Sirhan ele montou uma oficina de apreciação de cinema com adultos.
E aí, conversando com ele, ele se propôs a adaptar essa oficina e fazer com as crianças. Então, são 4 encontros. Ele trabalha justamente os elementos do cinema, né? Então, o uso de cores, a posição da câmera, né? Ele trabalha dublagem, som, enfim, todos os elementos. E, por final, as crianças produzem um curta-metragem com ele, desde a produção do roteiro, gravação. A única parte que as crianças não participam ainda é da edição, né, do filme. Aí nós tivemos alguns momentos da oficina, eles gravando os curtas-metragens. A gente já teve 4 edições dessa oficina, foram já produzidos 4 curtas-metragens. 2 curtas-metragens já participaram de alguns festivais de cinema, já foram, inclusive, vencedores. Esse foi o primeiro, que foi Limbo, que as crianças resolveram falar sobre essa temática, né, tão relevante, e aí a gente conseguiu captar nesse audiovisual deles algo assim que a gente nem imaginava de como eles pensavam essa temática. Tolerância também já parte mais um pouco, é a mesma temática, mas eles trabalham muito com a comédia, né? Eles já levam para o humor. Aí são alguns projetos que a gente vem tentando expandir o Cineclube, e eu preciso mostrar isso aqui. Isso aqui é a nossa Mostra Amarelinha de Cinema. Eu quero aproveitar já para lançá-la para vocês. A Mostra Amarelinha de Cinema está sendo uma ação de extensão que, por incrível que pareça, a gente conseguiu o recurso da universidade. Porque esse projeto todo ele funciona até agora com R$0, né? E a Mostra Amarelinha, a gente conseguiu uma verba para fazê-la. E a proposta dela é ser um festival de cinema para crianças, feito por crianças. Então, a ideia é que crianças entre 5 e 15 anos, né, do último estágio da educação infantil até o 9º ano do fundamental, eles tenham um espaço para divulgar seus curtas, que eles produzem muito, que muitas vezes ficam só entre eles, passando entre amigos, né? Então, a ideia é que eles tenham esse espaço de divulgação e que seja também um espaço formativo para professores, para alunos da universidade. A gente vai promover oficinas, enfim. Mas eu queria divulgar, porque vai ser dia 5, 6 e 7 de dezembro. A gente tem no Facebook e no Instagram. Inclusive, quem é professor que quiser motivar seus alunos a participar, tem o formulário de inscrição já online. Seria muito interessante para o Brasil inteiro. Assim, é algo que a gente está tateando no escuro, mas eu acredito muito que vai ser muito legal. A fala anterior aqui já mexeu muito comigo, que eu já estou pensando como é que a gente vai adaptar esses curtas para a questão da acessibilidade. Vamos ter que mover mundos e fundos para a gente garantir tudo que é necessário, né? Enfim, agora acabou. Eu posso só mostrar. O vídeo tem 1 minuto. Posso? 1 minuto. É 1 minuto mesmo. Obrigada, gente. Tem as falas das crianças no vídeo. Esse. Desespero, né? O Cineclube é um projeto de extensão que acontece no MEI. O nome do projeto é Práticas Cineclubistas na Escola da Infância, mas ele foi batizado pelas crianças como Cineclube. A proposta do Cineclube é criar um espaço em que essas crianças apreciem novos filmes e comecem um processo de alfabetização audiovisual. Depois do Cineclube, acontece um debate e no cinema não, é só assistir o filme. A mente das crianças sempre fervilhando com perguntas que nem adulto faria, né? Assistir o filme não só por a duração, mas sim por a foi um filme que eu nunca tinha visto. A criança que ela imersa na leitura fílmica, ela tem um olhar muito mais aprofundado sobre o mundo circundante, tem um olhar mais apurado desse ciclo, uma visão menos mercadológica, consegue ver tanto a parte técnica como a parte mais da subjetividade dos filmes. E isso a gente acredita que ao longo dos anos e da vida deles vai começar a expandir para as outras mídias que eles acessam na vida. Bom, também vou tentar ser breve aqui, né? Tenho 20, ó, ganhei 5.
Eu sou Tami, sou coordenadora do Instituto Queiro. Nós somos de Santos, dá para ver pelo bronze, né? E eu vou tentar cortar aqui também o que eu tinha preparado, mas o Instituto Queiro, ele surgiu a partir de um longa-metragem que nós rodamos lá em Santos. Eu sou produtora de cinema, trabalhava com a Gulani Filmes, que é a mesma produtora que fez Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, Que Horas Ela Volta, grandes filmes aí do cenário nacional. E a gente rodou o Queiro em 2005, em Santos. É uma obra de Plínio Marcos, né, adaptada para o cinema. E o diretor do filme, ele queria trabalhar com meninos que não fossem atores no elenco, tá? Porque trouxessem a realidade da história da periferia santista, da questão do porto, para dentro do filme. Então, foram 1.200 testes de elenco na Baixada Santista, em toda a periferia da Baixada. Desses 1.200, nós fomos fazendo pequenas oficinas de preparação de elenco. Dali saiu o protagonista e o elenco principal. E de 1.200, nós ficamos apenas com 40 jovens. Esses 40 passaram por um processo de quase 6 meses de preparação, de trabalho, de formação humana, cidadã, empreendedora, artística, social. Então, foi muito intenso o processo com esses meninos. Quando acabou, rolou um desespero muito grande por parte da equipe, principalmente meu, porque eu era a produtora de elenco, a pesquisadora desses meninos. E eu falei para a Gulani que eu ia dar continuidade a esse trabalho lá em Santos, não ia voltar a morar em São Paulo. A Gulani falou que ia fazer também. Carlos Cortez, diretor do filme, a produtora Débora Ivanov, nos unimos junto com o Unicef e desenhamos um projeto de continuidade chamado Oficinas Queiro, empreendedorismo e cidadania através do cinema. A ideia não era mais transformar esses meninos em atores, e sim em realizadores audiovisuais. Nós queríamos que eles contassem as histórias das famílias deles, das comunidades deles, por meio do cinema. E aí, as Oficinas Queiro, a nossa primeira casa foi o Sesc Santos, que nos abrigou com o projeto que a gente levou e apresentou. E nós fizemos um primeiro ano de curso com os 40 jovens do longa-metragem. Para nossa surpresa, os filmes que eles produziram ao longo do ano durante o curso, que nós levamos todos os profissionais que trabalharam no longa-metragem para dar aula para eles em Santos, os filmes começaram a ganhar todos os festivais de cinema do Brasil. Então, a gente viu que o resultado realmente tinha uma verdade absoluta ali, que o audiovisual ele realmente é poderoso e transformador, socialmente falando. E aí a gente deu continuidade. Fomos abrindo inscrições nas escolas públicas, formando novas turmas e crescendo com o projeto. Eu vou mostrar um pouquinho o making-off das Oficinas Queiro, porque, como eu vou ter que cortar, então é legal a gente assistir. Dá para apagar a luz aí? Que a gente discute a cidadania, o empreendedorismo, e a gente quer que vocês sejam os protagonistas da história de vocês e que vocês produzam um audiovisual com qualidade, contando histórias de relevâncias sociais, discutindo temas do universo juvenil, para que cada vez mais a gente possa ter força e voz.
Mas que longa eu quero fazer. Na verdade, foi um presente para o Instituto, do ponto de vista de criação de projeto e de realização. Vai filmar a 23 anos. É mais fácil, porque é em ordem. Viajar com as coisas da mãe que ele está separando para os brechó. Pode ser? Mãe! 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 Aí tenta levantar ela mais. Em todas as áreas tem gente que é profissional e que sabe o que está fazendo, e um pouquinho de tempo que a gente passa com essas pessoas, a gente já aprende bastante em todas as áreas. Jamais passou pela minha cabeça o trabalho que depende de tantas pessoas para gravar uma cena que é gravada várias vezes. Eu achei super interessante. E a gente com isso aprende a dar valor ao trabalho de vocês. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia. Toda vez que eu errava, você dizia: eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, fui tomando essa parada, e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, e isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você, e isso é o que o amor faz. Acho que dá para ver bastante assim do clima, né? É um ano de curso, aulas 5 vezes por semana, são 40 alunos ano na formação do primeiro ano, e aí tem o segundo ano de curso, que é de especialização em algumas áreas do audiovisual. O primeiro ano a gente foca muito numa formação humana cidadã, além da audiovisual, e no segundo ano ele é mais técnico, aula todos os dias também, e aí ele está mais vinculado à nossa produtora social. A gente, depois de 4 anos de formação nas oficinas Queiro, nós fomos observando que a gente precisava de mercado audiovisual para inserir esses jovens que estavam sendo capacitados, né, em produção. E eles precisavam gerar trabalho e renda. E em Santos a gente não tinha um mercado. Então a gente criou uma produtora social, que é a Queiro Filmes, e que hoje é a primeira porta de entrada para eles no mercado de trabalho. Então, no segundo ano é o ano onde eles são preparados para o mercado e eles já começam a fazer alguns jobs profissionais dentro da nossa produtora social, né? Quando eles acabam o segundo ano, no terceiro ano, eles ingressam totalmente na nossa produtora, como freelancers, e depois eles ganham um mundão. Tá? Chegou um determinado momento também, eu passei o Making Off de 2016, porque foi o ano que nós completamos 10 anos de instituição. E a gente rodou o nosso primeiro longa-metragem como um grande projeto do ano. Esse longa foi produzido inteiramente pelos jovens do projeto. Nós acabamos de estreá-lo no Festival de Los Angeles, estamos indo agora para um festival grego, em Tessalonique. Vamos para o Festival de Montreal, Festival de Woodstock, e 2 grandes festivais brasileiros também já selecionaram. Não posso falar ainda, que eles me proibiram. É só depois que publicar a lista. Mas são 2 grandes festivais nacionais. Então, é um filme já com uma carreira de sucesso. É um filme que foi produzido com $20 mil, que foi um dinheiro que o diretor, que é americano, que fez um voluntariado no nosso projeto há anos atrás, veio para o Brasil e trouxe o roteiro e trouxe esse pouquíssimo recurso para rodar o filme, e a gente topou a empreitada com ele, e hoje o filme está sendo um sucesso, que conta a história de um jovem negro que perde a mãe aos 15 anos. Ele é homossexual e ele não tem contato com o pai porque a mãe foi embora,
porque o pai era homofóbico. Então, ele se vê sozinho no mundo, tendo que sobreviver e fugir ainda dessa realidade. Então, é a história de muitos adolescentes que participam do Querô e que se identificam com essa história e que a gente levanta essas bandeiras justamente para que elas sejam combatidas, né? Então, é um filme que está dando muito orgulho para a gente. Nós capacitamos os nossos jovens como produtores audiovisuais e como educadores audiovisuais. Nós, em 2010, criamos o projeto Querô na Escola, que é um projeto onde nossos meninos, capacitados nas oficinas, vão para dentro das escolas públicas oferecer oficinas de audiovisual para alunos dos 8º anos. A gente escolheu os 8º anos para que esses jovens dos 8º anos multipliquem a experiência no 9º ano na escola. E, quando eles forem para o 1º ano, eles já podem participar do processo de seleção das oficinas Querô, que é de jovens de 13 a 18 anos. Tá? E o Querô na Escola, nossos meninos vão para as salas de aula, são 3 dias de atividade, um dia de sensibilização, então a gente junta todos os 8º anos da escola, oferece atividades de sensibilização de coletivo e faz um processo de seleção de quem quer participar das oficinas. 25 alunos são selecionados. Esses 25 participam dos outros 2 dias de atividade. Um dia de desenvolvimento de conteúdo, roteiro e definição de equipe, e o outro dia de filmagem. São oficinas rápidas, curtas, de imersão e de experimentação. E que tem um resultado incrível do ponto de vista de transformação, porque esses alunos que participam do Querô na Escola, eles saem da oficina muito mais parceiros dos professores, apropriados do ambiente escolar e da temática que eles escolhem desenvolver no filme realizado. Eu vou pedir um making-off do Querô na Escola para vocês assistirem. Ô, gente, eu fui super teba aqui. Eu coloquei o making-off errado. É muito making-off na minha vida, gente. Há 12 anos de making-off está demais, para mim. Agora, só se a gente entrar no site para procurar o making-off de 2015 do Querô na Escola. Mas deixa para lá. Daqui a pouco a gente passa o filme de 1 minuto. Mas, assim, só para vocês entenderem o processo, os alunos das escolas públicas recebem essas oficinas. A gente vai em todas as escolas da cidade de Cubatão e Santos. Então, são 16 escolas em Santos, 10 de Cubatão. Cada escola produz um curta-metragem. Eles que escolhem a temática. As temáticas geralmente estão relacionadas ao universo juvenil, que são alunos entre 11 e 13 anos. Eles trazem histórias sobre bullying, assédio, inclusão, racismo, agressão. Tem muita violência doméstica, violência na escola, relações com professores.
questões de gênero, de sexualidade. E tem filmes belíssimos de 1 minuto. E aí a gente criou um canal no YouTube específico para o Queiro na Escola, que tem mais de 190 mil inscritos. Tem filmes de 1 minuto que tem mais de 10 milhões de visualizações. A gente já começou a monetizar pelo canal via YouTube. A gente já recebeu $1.300, né, a instituição, pelos acessos ao canal. A gente, o ano que vem, vai lançar um concurso dentro do canal com temáticas ligadas ao ODS. E esses temas, os alunos da rede pública vão poder produzir. A gente vai premiar tanto o aluno que tiver o filme mais visualizado, mais compartilhado, quanto a escola desse aluno. Então, vai ser uma premiação compartilhada. E é um projeto que dá um resultado de impacto no sentido social e de conteúdo, porque esses conteúdos são produzidos por alunos, para alunos e para professores. Os professores utilizam muito os conteúdos em sala de aula para debater temáticas sociais. Uma pena que eu peguei o errado, mas depois vocês podem acessar o nosso site ou o canal do YouTube, que é muito legal, que é Queiro na Escola, que é super fácil de achar, tá? No YouTube. Eu vou exibir um filme de 1 minuto que eu gosto muito do Queiro na Escola e que fala sobre sexualidade com uma sutileza e uma delicadeza genial dos alunos de 8º anos das escolas públicas. Sabia, sempre tem Quem lembrou, né, do primeiro beijo? O meu foi horroroso, gente. Fiquei com nojo. Depois comecei a beijar desenfreada. Mentira. Mas, assim, é de uma leveza, né, e de uma doçura. E é isso que está ali, né? É isso que o jovem traz para a gente, esse frescor, essa delicadeza. E é isso que a gente busca neles e faz com que eles aflorem isso, né? O audiovisual tem esse poder, tem essa força, é uma ferramenta maravilhosa de transformação social com a juventude. E cada vez mais a gente se dedica aqui a esse processo, né? Só queria também relatar que a nossa produtora social, ela é essa primeira porta de entrada para os jovens no mercado, mas a gente também produz conteúdo próprio. Nós temos uma sala de roteiristas formada por jovens e por roteiristas convidados, onde a gente desenvolve conteúdo e a gente inscreve em editais de cinema, né, em leis de incentivo fiscal,
para captação de recursos e execução. E cada vez mais a gente tem feito projetos autorais, né, de conteúdo e relevância social, para que os nossos meninos trabalhem na área e possam contar esse tipo de história, né? Inclusive, a gente fez uma série para a Fundação Telefônica, ano retrasado, chamada Catavento, sobre o trabalho infantil no Brasil, né? Que é um orgulho muito grande, exibiu no canal Futura, e que foi roteirizado por jovens do nosso projeto. Então, assim, é um orgulho muito grande para nós dizer que o audiovisual tem esse poder educacional, de transformação social, e nós estamos total à disposição com o nosso expertise para ajudar quem quiser implantar projetos e saber mais sobre o nosso trabalho. Estourei o tempo? Fui? Consegui. Obrigada. Os três estão de parabéns. Aliás, eu também vou dar parabéns à produção, ao evento, porque a gente está reunindo, né, Rio Grande do Norte, São Paulo, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia está aí também representando. Então, assim, a gente tem experiências, né, de todo o Brasil, do mundo não, né? Do mundo ainda não, mas de todo o Brasil. Professora Sara, então, assim, Portugal. Então, a gente está aqui, né, com uma representatividade de experiência no audiovisual no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem também aqui na mesa 3 experiências muito distintas ligadas ao audiovisual, né? Primeiro, né, a gente tem experiências que utilizam a tecnologia, né, para a produção de conteúdo e também consumo em sala de aula. Segundo, uma produção profissional, né, de cinema dentro de escolas e fora também, no contraturno, pelo que eu entendi, na escola, né? E um projeto de mídia e educação, também temos lá na nossa escola, depois vamos trocar figurinha, e um cineclube, que é um desafio montar um cineclube e manter, né? Mas o que a gente tem aqui de comum? A gente tem crianças, jovens e escola, né? E a gente está vivendo em um mundo, numa época onde um jovem, né, de 18 anos não vivenciou um mundo sem internet, onde possivelmente crianças com menos de 10 anos não conhecem um mundo sem celular, né? Ao mesmo tempo, então, como que o audiovisual, né, nesse mundo hiperconectado, né, que é o celular, é o tablet, é a câmera, né, como esse audiovisual pode ser utilizado por professores de escolas públicas e privadas que não tenham estrutura, que não tenham tanto acesso a uma superprodução, mas que eles consigam, com um mínimo, desenvolver, né, competências utilizando a estratégia de produzir um vídeo, de produzir, enfim, um jogo. Como é que vocês poderiam contribuir com a experiência, porque vocês possivelmente já passaram por esse desafio, né? Como é que a gente leva essa experiência para dentro da escola? Bom, eu entendo assim que o audiovisual ele comunica, é linguagem. E quando você é professor, você precisa entender que na escola não se comunica só por livro, né, por caderno e pela escrita, né? A criança, como diria, tem 100 linguagens, né? E eu entendo que o audiovisual é uma delas. Então, é preciso entender que essas crianças têm muito a comunicar e talvez elas se comuniquem muito melhor pelo audiovisual do que por outras linguagens, né? Que são mais prezadas na escola, digamos assim. Então, é preciso, sim, que esse audiovisual esteja presente, porém, não de qualquer forma, né? O professor é o responsável pela mediação, não existe outra possibilidade, porque, senão, o uso que se faz do audiovisual e das diferentes mídias na escola é o uso que se faz em casa, e não é a proposta da escola. A proposta da escola é ensiná-los, é educá-los para esses diferentes tecnologias e mídias, enfim. Então, a minha visão é um pouco essa. Assim, ele está presente, independente do professor querer ou não, né? Ele está presente, mas a escola tem essa função
né, de educá-los, de prepará-los para eles serem críticos e usarem de forma criativa também, né, para inverter um pouco esse jogo. E eu acho que o que vem por aí talvez eu não vejo um novo desafio para a escola, mas eu venho pensando muito sobre isso nos últimos dias, porque nesse ano eu estou na coordenação do ensino fundamental da escola e a gente está precisando fazer um trabalho com os pais das crianças sobre o acesso que as crianças têm de audiovisual em casa. Se eu começar a relatar o que os professores têm me passado, que as crianças estão tendo acesso a filmes pornôs em casa, a filmes e curtas e séries de conteúdo extremamente inapropriados para a idade deles, é de assustar, de levantar o cabelo de qualquer um aqui. Então, nós tivemos que parar lá na escola por algumas semanas e pensar como que nós vamos agora. Né? A gente tem esse trabalho todo com as crianças, mas e as famílias? Né? Então, a gente está tendo que começar a escola também a pensar nessas questões, porque não adianta. Né? É um trabalho em vão. Assim, é muito difícil, não é fácil. Acho que você também questionou a questão da tecnologia, do uso sem acesso. Low-tech, vamos dizer. Bom, se fosse há 10 anos atrás, né, você me fazer essa pergunta, eu ia falar, realmente era desesperador. A gente, com os nossos primeiros filmes, foi pedindo câmera emprestada, porque a gente não tinha equipamento, era difícil o acesso aos equipamentos. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, o celular é a sua câmera, né? O professor tem, os alunos têm, até nas grandes periferias, nas pequenas periferias, regiões ribeirinhas, as pessoas têm o aparelho de celular, né? E a gente no Queiro, a gente faz oficinas também de produção de conteúdo com celular, dá para editar no celular. Então, essa ferramenta, ela dá esse acesso, né? Eu acho que o que tem que ser preservado é essa questão da condução, né, de como esse acesso pode ser transformado em algo super positivo e construtivo. E aí entram, sim, as metodologias. Né? No nosso site também do Queiro na Escola, tem tutorial de como desenvolver um roteiro, super fácil, com uma linguagem rápida, um videozinho de 1 minuto e meio, como fazer um roteiro, tem bonequinhos, tal. Então, é uma animação. Qualquer criança vai entender aquele processo de desenvolvimento de um roteiro. E faz com o celular. Né? E a brincadeira é essa, né? Desenvolver um conteúdo em coletivo, porque a produção audiovisual dentro da escola, o que conta não é o resultado final do produto, e sim o processo que ele leva àquele resultado final de produto. E o processo que é o transformador, né, na brincadeira do audiovisual escolar. E para os professores, que aquele making-off errado lá, foi uma oficina que a gente fez com professores. Eles fazendo a mesma atividade que a gente faz com alunos, só que com professores. Aí eu tinha professor que não queria aparecer no vídeo, professor que não queria assinar termo de uso de imagem, que a prefeitura vai usar a minha imagem, não sei o quê. É uma desgraça, assim, uma loucura. E aí até foi um processo de convencimento do educador de que aquele material e aquele processo que ele ia viver ali seria importante para ele desenvolver projetos audiovisuais com os alunos. Né? Então, é muito importante a gente saber que o acesso é fácil, porque o audiovisual está aí na mão da gente, no celular, mas a proposta de condução, a metodologia e o fazer do processo não é tão simples. Tá? A gente também tem uma outra oficina de traquitanas. Então, o que é isso? A gente pega cano de PVC e faz um stand cam, que é para você ter uma estabilidade do celular para filmar. A gente faz vara de boom, e aí você põe um outro celular, como o boom, que é um microfone de cabo, de vara. Então, a gente utiliza materiais que você recicla para fazer traquitanas, para você filmar melhor sem ter esse tipo de equipamento. Né? Então, não é difícil mais o acesso. Né? Só basta você desenvolver um bom método educacional com a ferramenta. E aí, aqui? Foi? Vamos trocar. Oi.
Eu acho que uma outra questão que talvez seja um pouco mais batida, mas é sempre bom relembrar, a questão de produção e consumo e produção, né? Então, assim, um jovem com um celular hoje, ele não é só um consumidor de conteúdo, ele é um produtor de conteúdo, ele pode ser um produtor de conteúdo. Se tiver técnicas que ele pode buscar em sites, em vídeos, em aprender por ele mesmo, é muito mais relevante. E aí você pode desenvolver dois tipos de como chegar isso na escola, né? Seja uma forma muito inteligente e interessante, que é ouvindo quais são os temas que os jovens querem conversar. Quando a gente fala de bullying na escola e propõe para os jovens fazer um filme sobre isso com a percepção deles, você está ouvindo e sendo sensível. Você não está apresentando como eu, né, não com o termo bullying, vi alguns vídeos na minha época de escola que não eram exatamente filmes de crianças para crianças ou de jovens para jovens. Então, muda muito essa percepção de como isso tudo é trabalhado na escola. E também assim a questão de que quem tem filho de 8 a 10 anos, principalmente se for menina, talvez as meninas mais, porque eu vejo as meninas trabalhando mais com isso, já ouviu falar num termo chamado slime? Já ouviram falar nisso? Então, assim, eu não ensinei a minha filha a fazer slime, mas ela aprendeu a fazer slime. E ela passou por vários estágios de slime, né? Desde o estágio fazendo com creme de barbear, que depois ela mesma descobriu e me contou que era nocivo, que era perigoso porque tinha uma questão de reação química, até o ponto de descobrir que o melhor é com água boricada, e etc, etc, etc. E hoje ela faz as slimes e passa metade do dia dela brincando com uma slime enquanto assiste vídeo. Né? Uma massinha. Você lembra a geleca? Para quem não conhece, é a antiga geleca. Mas é a versão faça você mesmo, atual, de um brinquedo antigo. E tem milhões de tutoriais por aí fora. Então, eu acho que quando a gente pensa numa educação inovadora e pensando nessa questão toda do audiovisual, o audiovisual pode ser usado dessas diferentes formas, né? Seja para o aluno entender e aprender, seja para o professor também, mas esse processo dual, né, de ouvir, de dialogar, de ouvir e falar através de audiovisual é o que há. E é muito fácil hoje em dia de fazer, porque, de novo, a disseminação das câmeras através dos celulares é incrível. Exatamente. Eu vou passar a pergunta para o público, porque a gente tem 4 minutos, né? Eu estou vendo o seu olhar aqui. Verdade, mas a Tami tem um horário, mas a gente dá tempo de fazer 2 perguntinhas. Dá tempo de fazer 2 perguntinhas, com certeza. Bom, obrigado a todos, muito obrigado. Eu sou a que mais pergunto, né? Eu sento aqui só para perguntar tudo para vocês. Eu queria saber qual é o currículo que vocês põem nesses 2 anos. O que vocês ensinam dentro do Instituto Querô? Eu adoro os videozinhos de vocês, assim. Eu, inclusive, baixo todos eles, porque eu acho que eles são muito interessantes como linguagem mesmo para os jovens aprenderem. Exatamente o que você falou, é simples, direto. O que vocês ensinam? Quais são as matérias que vocês põem? Como é que vocês trabalham nesses 2 anos, os jovens, dentro do Instituto Querô? Era aí. A gente está confuso aqui. Bom, são 2 anos. Então, o ano 1, esses jovens chegam crus, eles não sabem nada de produção de conteúdo audiovisual. A gente tem, ao longo do ano, a formação do olhar. Então, a gente tem sessões de filme semanal com debate. E aí o debate ele é técnico, audiovisual e social. E aí os filmes são variados. A gente tem, em média, de 40 a 60 filmes ano que eles assistem, debatem tecnicamente e socialmente. A gente tem aula de roteiro, aula de operação de áudio, de câmera, de produção executiva, direção de produção de figurino, produção de arte, toda a cadeia de produção de locação. A gente tem
as aulas de empreendedorismo, que aí eles partem para desenvolvimento de projetos, captação de recursos, recursos diretos para os filmes deles. Então, a gente dá um apoio para a produção dos filmes com transporte e alguns equipamentos. E eles têm que captar recursos para a alimentação da equipe, do elenco, para as locações, figurino, arte, tudo isso eles têm que fazer a captação. E esses apoiadores entram com contrapartidas nos filmes. A gente tem a aula de coletivo, que ao longo do ano é uma aula por mês, que eles aprendem a viver as diferenças, aceitar o outro, trabalhar essas diferenças e criar um projeto social juntos, onde eles executam ao longo do ano e eles escolhem o tema. Esse ano eles escolheram as questões de gênero, transexual. Então, eles fizeram um documentário e vão fazer uma exposição. Acho que a gente vai até fazer no Sesc, não sei se vai dar certo, mas vamos lá. E uma exposição com o material desse documentário. Então, eles escolhem uma temática ano social, mas os temas dos filmes são livres. A turma desse ano, por exemplo, tem um curta-metragem chamado Vovô Bi, que é a bissexualidade na terceira idade. Tem 3 documentários que é sobre a transexual, um outro que é a relação de um pai com uma filha, que é viúvo. A filha tinha 10 anos quando a mãe morreu. E aí a história desse pai com essa filha chama Tempo de Pai. O outro documentário, não me lembro. Cidade dos OVNIs, que foi filmado em Peruíbe, que eu não sei se vocês sabem, é a terceira do mundo em aparições de OVNIs, é super famosa, tem 2 eventos internacionais grandes lá sobre OVNIs. Então, as temáticas eles trazem, geralmente, esse processo de roteiro são 2 meses de trabalho, eles trazem, em média, 30 roteiros, nós vamos fazendo pitchings, peneirando, e a gente chega em 5 finalistas. Desses 5, a gente escolhe uma ficção e, geralmente, 2 documentários. Esse ano saíram 3, porque tinham temas muito legais. Bom, além de toda essa formação técnica, formação humana e cidadã, a gente também tem um apoio social, que a gente tem uma assistente social que acompanha todas as famílias, oferecendo não só o atendimento e encaminhamento para psicólogas, quando necessário, mas também para encaminhamento aos programas sociais disponibilizados pelo governo, Bolsa Família, Bolsa Escola, alguns sistemas do CRAS, do CREAS. Então, a gente também tem esse apoio social. Isso é o primeiro ano, Carla. Aí, no segundo ano, eles já escolhem a área técnica que eles gostariam de seguir e eles fazem cursos e módulos de especialização e a gente vai colocando eles na produtora para trabalhar nessas áreas técnicas. E eles cobrem todos os eventos do Instituto Querô. Então, eles fazem cobertura do encontro cinematográfico, cobertura de alguma palestra, cobertura de todos os eventos que a gente faz. Então, eles fazem cobertura e montam o filme, publicam na rede social com a nossa equipe de mídia social. E o que é a discussão técnica quando vocês ficam mostrando no primeiro ano os filmes? Fala-se de roteiro, fala-se de construção dramática, fala da parte de produção. Então, a gente convida um filme, por exemplo, Elis, que a gente trouxe o Zavala, o produtor executivo, que é amigo nosso. Falei, Zavala, a gente quer saber como que vocês comercializaram o Elis. Então, o Elis foi especificamente falando da comercialização, distribuição, lançamento. Aí começam perguntas mais técnicas, né? E como é que foi aquela locação? E como que vocês caracterizaram a atriz? E aí aprofunda em outras áreas. Mas a gente um pouco direciona para essas áreas técnicas que a gente enxerga em cada filme uma potencialidade. Entendeu? Entendi. Não, eu queria entender, porque a discussão da linguagem, quer dizer, do cinema, do audiovisual como linguagem, perpassa exatamente pelo estudo de imagens. Sim. E para que você consiga se apropriar da dramaturgia que as imagens... Você faz filme e vem do filme. Exatamente. Então, você tem que entender as relações que a câmera tem de proporção. Sim. E o quanto ela pode ser presente nessa dramaturgia. No debate com a Ana Mulaer, que a gente fez, foi bem mais técnico, assim, né? Em termos de fotografia, de linguagem. E aí entrou também no social, porque falar do Que Horas Ela Volta
É um mergulho na questão social, né? Mas foi bem técnico nesse aspecto. Então, quando a gente traz o diretor de fotografia com o filme, vai focado na fotografia. Quando traz o executivo, vai focado mais no executivo. Depende do convidado que a gente traz para o debate. Respondi? Super respondi. Queridos, nosso tempo está terminando, mas eu vou só pedir uma última... Ok? É o seguinte, é sempre legal terminar com uma dica, né? O que vocês estão lendo, o que vocês estão vendo, né? Para o público se aprofundar e interagir ainda mais com esse assunto. Quem sabe se temos professores aqui ou artistas, né, fazendo parcerias com a escola ou implementarem na sua própria escola. E aí a gente fecha e eu agradeço a participação de vocês. A gente teve há pouco tempo com a Moira Toledo, que a Moira é uma figura muito bacana. Não sei, alguém conhece a Moira? A Moira, ela conduziu as oficinas aqui no Fórum da Zita Carvalhosa por muito tempo, e ela defendeu agora o doutorado dela, e o trabalho dela, essa pesquisa, é em cima da educação, do profissional de educação que utiliza o audiovisual como ferramenta, como instrumento de inserção de conteúdo, né, e de processo de método educacional. Então, é uma dica de procurar, tem na internet disponível o trabalho dela de doutorado, Moira Toledo. Indico a vocês. Bom, de cinema, indico vocês assistirem o Sócrates, que a gente vai lançar o ano que vem, tá? Em 20 salas, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente vai estar esse ano já nos festivais aqui do Brasil, já. Vou contar, não pode, mas vou falar. A gente está na Mostra Internacional de Cinema, e então vai ser legal vocês poderem assistir o filme do Instituto Queirô. Foi feito pelos nossos jovens, sem recursos, e o filme está belíssimo, com estreia internacional. Então, convido vocês a assistirem Sócrates aí na Mostra Internacional de São Paulo, tá bom? Eu, nesse exato momento, estou assistindo o que eu já falei ali, que é justamente esse gama de documentários que a gente desenvolveu sobre empreendedorismo social, que é o pensegrande.doc. Então, tem um site, pensegrande.org.br, e está sendo exibido no Canal Futura todas as quintas-feiras, às 22h15. Eu vou falar 22h15 porque eu não tenho certeza se é 22h15 ou 22h30, então aí vocês começam às 15, se for às 30, não tem erro. Mas são documentários muito legais, as histórias, toda quinta-feira. Enfim, já vi eu já vi os resumos de todos, mas eles não nos deixaram assistir nenhum antecipadamente. E foi produzido justamente por um projeto do Canal Futura, que são os jovens cineastas, se não me engano, que é justamente jovens que eles formaram, e depois cada um deles pega 2 ou 3 episódios. Está bem legal. Se vocês quiserem ver alguma coisa mais sobre a área de escolas e inovação educativa, eu sugiro um outro documentário que a gente desenvolveu junto com o Canal Futura, que chama Janelas de Inovação. São 48 episódios, que são experiências de inovação em escolas brasileiras, né? A gente fala muito de Summerhill, fala muito da Escola da Ponte, outras escolas, mas todas essas experiências são experiências brasileiras que são bem legais. Já tem algum tempo, está no site tanto do Futura, no Futura Play, quanto no site da Fundação Telefônica. Bom, a minha missão agora é ver e ouvir e ler tudo que foi falado aqui deles. Mergulhar no trabalho lá da Universidade do Minho, o trabalho de acessibilidade que eu ouvi a fala hoje, me inquietou muito isso. A gente, né, Sandro, vem trabalhando aí num estado da arte, digamos assim, de experiências com cinema e educação no Brasil, de grupos. Aí eu sou péssima com o nome. O grupo de Ouro Preto. Tu lembra? Não lembra também, mas tem um grupo de Ouro Preto que tem um trabalho muito bacana que a gente vem estudando. Também. Assim, eu com nome, gente, não me perguntem nome de nada, mas enfim, porque a gente vem tentando desenvolver um projeto, né, em parceria com Carla. A gente vai tá tentando ler muito material a partir de muitas experiências.
Vamos ver se dá certo, né? Vai dar. Então, a gente vem se aprofundando nisso. Mas a minha missão agora é ler tudo que eles falaram e ver tudo que eles disseram. Isso, obrigada. A gente pode continuar trocando uma ideia ali fora. Tchau, tchau.